Olá, bem-vindos ao Universo Transcendental. Para quem não me conhece, eu me chamo Luna. Para você que já faz parte da comunidade, gratidão sempre pela troca. Para você que é novo por aqui, se gostar do nosso jeito de trabalhar, curte, compartilhe, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. O que eu trouxe para vocês hoje é a leitura semanal, um conselho para a semana aí para a gente seguir com as energias das semanas. É uma leitura de opções, então vou trazer 3 opções para vocês e os oráculos que nós vamos utilizar hoje são oráculos das runas, não são as pedrinhas runas, né? Mas um baralho que tem a representação das runas, cada uma delas aqui, tá? Esse baralho aqui. E nós vamos trabalhar também com o tarô egípcio. Tá? Esse não é o tarô egípcio tradicional, é a arte egípcia, mas a gente vai trabalhar com esses arcanos que tem uma simbologia um tanto particular, tá? Nesse baralho egípcio. Escolham a opção de vocês podem escolher, né? Uma única opção para o momento da semana de vocês, mentaliza, né? A opção que melhor fizer sentido para você. Ou então vocês podem fazer uma pergunta para cada opção, fiquem à vontade. O que importa é compreender que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pegue só aquilo que estiver de acordo com a sua realidade, que estiver de acordo com o seu contexto, e aquilo que não servir, joga para o universo, porque com certeza vai fazer sentido para um irmãozinho que esteja necessitando dessa mensagem, tá certo? Nenhuma mensagem vem aqui por acaso. Então vamos para as opções. A opção de número 1, pedra olho de tigre. Então, opção de número 1, olho de tigre. Opção de número 2, ametista roxa. A opção de número 3, a ônix negra. Tá? Então, opção de número 1, olho de tigre. 2, ametista roxa. E 3, ônix negra. Tá certo? Vamos começar? Peço a licença dos guardiões, mentores, anjos de guarda, protetores, de todos aqueles que estejam se conectando com a nossa energia, que se conectem com essas leituras. Peço a permissão dos guardiões, inclusive a clareza nas mensagens, para que tudo aquilo que foi trazido aqui na mesa traga benesses para aqueles que encontrarem estas mensagens. Peço a permissão do equilíbrio cósmico do universo, peço a bênção dos seres celestes, dos 7 raios, para que nos auxiliem na leitura, para que possamos trazer as energias e devolvê-las, né, e direcioná-las para o seu lugar de merecimento, conforme as leis do equilíbrio cósmico. Peço com toda a força do meu coração que a energia poderosa da natureza, representada pelos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, tomem conta de nossa casa, do nosso trabalho, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e anseios. Cubra-nos com grande proteção e nos abençoe. Que assim seja. Então vamos lá para a leitura de número 1. Para quem se conectou com a pedra de número 1, olho de tigre. Para quem se conectou com a pedra de número 1, olho de tigre. Energia principal, o oráculo das runas. Energia de número 1, olho de tigre. Opa, cartinha voando. A runa que nós temos, então, é a Manás. Para energia principal, runa Manás, ela representa o homem. Qual que é a mensagem? Integridade, fé e clareza espiritual. Mensagem: o homem como ser social mantenha a modéstia. Então aqui a gente está falando do ego, né? Representação do homem como ego. Ela no seu lado negativo, falta de fé, bloqueios e inimigos ocultos. Aqui a gente só vai trabalhar com o lado positivo, mas é importante saber o seu contraponto também. Então vamos repetir a mensagem: o homem como ser social, mantenha a modéstia. Vamos então para a composição da mesa, vamos compor a mesa para a gente trazer as mensagens da semana.
Opa, vamos compor a mesa. Não, vamos compor a mesa. Vamos fazer bonitinho? Sem pressa, vamos compor a mesa. Energia para quem escolheu a opção de número 1. Vamos fazer a composição da mesa. Esse baralho é novo, ele escorrega, eu vou fazer com corte, tá? Composição da mesa com corte, 3 cortes. Baralho grande, não tem problema. Canos maiores na mesa, canos menores. Quem escolheu a energia da pedra, olho de tigre, para quem se comunicou, para quem se conectou com olho de tigre, vai aceitar. Para quem se conectou com olho de tigre, aqui quem manda é o baralho, eu não mando em nada. Venha. Três cortes pra gente tirar o restante. Vamos para a leitura, então. Opção de número 1, olho de tigre. Nós temos como ponto positivo aí, energias positivas, a carta da justiça e a carta do 6 de ouros. A carta da justiça e a carta do 6 de ouros. Cartas de contraponto. E é engraçado que é o ponto positivo. Começa logo como ponto positivo, mas me parece que aqui é um desafio, né? É um ponto positivo. O ponto positivo é que há uma necessidade, aqui é um desafio, uma necessidade de fazer uma escolha, tá vendo? A carta da justiça com 6 de ouros é a necessidade de fazer escolhas. A carta da justiça é uma carta de fechamento, é uma carta de bater martelo, é uma carta de conclusão. E quando ela vem com 6 de ouros, que é a carta da indecisão, então a energia positiva, o que nós temos é o momento de caminhar, é o momento de encerrar um ciclo, é um momento de decidir. É um desafio, já começa como um desafio, mas o importante disso é que você sai do entre, né? Então aqui a gente tem uma semana de decisão, tá? Qual que é o ponto negativo? O louco e os 5 de ouros. O ponto negativo aqui fala de uma falta de responsabilidade, né? É como se as decisões tomadas anteriormente, as decisões tomadas até aqui, fossem sempre decisões imaturas, né? Como decisões de quem não vem pensando no futuro. Então aqui a gente tem como o grande desafio, né, e o ponto negativo, eu diria até um alerta para tomar cuidado, para nessa tomada de decisão não repetir antigos padrões, né? Não repetir o padrão de quando você toma uma decisão, você não pensar de forma responsável, não pensar no futuro, né? Porque é isso que vem gerando a escassez. Aqui a gente está falando de uma necessidade de romper um ciclo repetitivo, né? De você ficar repetindo o mesmo padrão. E é um padrão imediatista, eu diria. A energia que me vem aqui é que é de um padrão que as decisões são tomadas pensando no agora, deixando de pensar a longo prazo. Então aqui a gente tem, e é um alerta, e todo alerta é também um aconselhamento, né? Vem o desafio, vem a necessidade de tomada de decisão, o que eu vou fazer? Eu vou escolher diferente do que eu sempre tenho escolhido, porque afinal de contas, só o que gera um resultado diferente é quando a gente toma decisões diferentes. Se você tomar a mesma decisão, se você agir da mesma forma, você não vai sair do velho padrão,
né? Então aqui é um alerta e aconselhamento, cuidado para não cair no velho padrão e você voltar tudo de novo, repetir o ciclo e tem que voltar tudo de novo. Você acaba não saindo desse ciclo vicioso, tá? Como que isso se desenvolve, então, né? Como que isso vem se desenvolvendo? A gente tem a carta da Lua e o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele é a carta da vitória. E a carta da Lua é a carta que fala daquilo que está oculto, aquilo que a gente não conhece. Então, eu diria que caminhar para o desconhecido, e o louco tem um pouco isso, né? O louco, ele caminha sem preocupação para o desconhecido. Mas, quando a gente toma uma decisão diferente, é caminhar para o desconhecido. Quando a gente quebra o velho padrão, isso é caminhar para o desconhecido, né? Então aqui a gente tem uma sequência de cartas apontando que a vitória, que o sucesso está no desconhecido, está na quebra de padrão. A partir do momento que você quebra o padrão, então tudo tende a dar certo. Porque o Rei de Espadas, ele é a carta da vitória. Tá vendo que ele está sentado no trono? Ele é o faraó, né? Ele está sentado num trono seguro, com a espada abaixada, super seguro. A arma está empunhada em mãos, mas ela não está em posição de ataque, ele não tem necessidade nem de se defender, tá? Ele apenas tem a plena certeza daquilo que é. Qual que é o fechamento disso tudo, né? A conclusão. A gente tem a carta do julgamento e a gente tem a carta do 4 de espadas, muito naipe de espadas, né? Que é a carta do recolhimento, né? A carta da solidão, é quando você toma uma decisão, é quando você toma as suas próprias decisões sozinho. Então, a carta do julgamento, ela fala muito de se preocupar com aquilo que esperam de nós. Quando eu vou tomar uma decisão, eu tomo a decisão esperada que gostariam que eu tomasse, né? Então, aqui é uma semana de quebrar padrão. É uma semana de romper rotina, quebrar padrão, romper com o esperado, né? De não decidir por aquilo que é esperado, por aquilo que as pessoas esperam de você, mas sim aquilo, pensar a longo prazo no que é melhor para você. Aqui a gente está falando de olhar para frente, de olhar a longo prazo, né? O louco, ele se joga e ele não pensa a futuro, né? E ele está aqui numa posição negativa falando de responsabilidade. Então é hora de reverter, de mudar essa postura, agir de forma responsável, né? E não decidir da forma como todo mundo está esperando. Às vezes pode ser que as pessoas estejam esperando que você tome a decisão que você costuma tomar, que é aquela que é aprazível para esse momento a curto prazo, né? E que você não precise construir a longo prazo, que isso, parece que isso já é esperado de você. Mas aqui é o momento de você romper e pensar por si mesmo, né? Principalmente pensar por si mesmo, não se deixar influenciar pelos outros na hora de tomar a decisão. A gente tem ele aqui no caixãozinho, ó, mas aqui ele tá recluso, né? É o momento dele, né? Ele não conta com ninguém. Parece a carta da morte, mas não é, gente. É o 4 de espadas. Ela é a carta da reclusão mesmo, tá? E aí, qual que é o grande conselho? A carta de conselho, de aconselhamento. Ah, que bacana, meu. Eu sempre gosto quando vem isso no fechamento, né? A carta de aconselhamento é a carta do mundo. Com o Ás de Espadas, gente. O Ás de Espadas é a carta do sucesso. É quando você começa uma empreitada, é uma carta de ação, né? Quando você começa algum projeto com todo gás. Eu vou lá, eu faço, eu me empenho. Vou começar um emprego novo, vou com todo empenho. Vou começar um relacionamento, vou com todo empenho de começar esse relacionamento. Vou mudar para uma casa nova, uma cidade nova. Então, se eu vou quebrar um paradigma, eu vou começar essa nova jornada com todo empenho, com toda a empolgação. E aí a gente tem a carta do mundo, gente, dizendo que existem todas as possibilidades do mundo estão à sua disposição. Tudo aquilo que tem no mundo está à sua disposição, contanto que você quebre o paradigma, tá? Então, quebre o paradigma, haja diferente, decida diferente, se posicione diferente. Aqui a gente tem uma energia total de mudança para a semana, para quem escolheu a opção de número 1.
é o momento da revirada, né? Da reviravolta, da mudança de 360 graus. É o seu momento, é o momento de virar a sua vida. Então é como se você está naquele momento de entre que ou você abre uma porta que você vai voltar para onde você sempre esteve, ou você vai abrir uma porta que você olha totalmente. O que aparecia ali é totalmente desconhecido. É novo, dá medo, mas tem toda uma potencialidade, tem todas as possibilidades do mundo, né? O mundo está à sua disposição. A questão é como você reage às possibilidades do mundo, como você lida com as possibilidades do mundo. Essa é a grande questão aqui. É a abertura para o novo, é uma grande oportunidade. Só depende da tua escolha, da tua decisão. A gente tem duas cartas de decisão, duas cartas de fechamento, saíram a justiça e o julgamento. Ou seja, depende única, exclusivamente da tua escolha. Tá certo? Então essa é a mensagem para quem escolheu a opção de número 1, Pedra de Tigre. Vamos para quem escolheu a opção de número 2, Ametista Roxa. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2, Ametista Roxa. Mensagem principal para quem escolheu a opção de número 2, Ametista Roxa. Concentração, pensei no seu pedido, pensei na sua questão. Mensagem para quem escolheu a opção de número 2, Ametista Roxa. Mensagem para quem escolheu a opção de número 2. Mensagem para quem escolheu a opção de número 2. Para quem escolheu a opção de número 2, então, a runa é a Urus. Vamos para a mensagem. O que ela representa? Sorte, crescimento, perseverança e progresso. Ela invertida, ela representa perdas e negativismo, é o lado negativo. A mensagem dessa runa é: não tenha medo de enfrentar o novo, renove-se. Serviria muito bem para a opção de número 1, né? Não tenha medo de enfrentar o novo. Vamos lá, então. Vamos para a gente poder montar a mesa, então. Vamos fazer a composição da mesa para quem se conectou com a opção de número 2. Opção de número 2, Ametista Roxa. Opção de número 2, Ametista Roxa. 3 cortes. Gosto muito dessa carta. É minha favorita, eu diria. Eita, Lelê. Só um pouquinho, gente, pra gente montar a mesa. Que é assim na hora pra gente montar a mesa, né? Opção de número 2. Não. Eu vou trazer os cortes. Opção de número 2. Com 3 cortes. Vou aceitar. Quer vir? Venha. Então, vamos lá, para quem escolheu a opção de número 1. Qual que é o lado positivo? Ah, bacana, ó, para essa questão. Lado positivo, a gente tem a carta da estrela e o 8 de espadas. 8 de espadas é a carta da revelação. Olha que interessante. 2 arcanos que se complementam, né? A carta da estrela era uma carta bastante ampla, mas quando ela fala das características das pessoas, né, quando ela tem a sua representatividade como arcano maior mesmo, que ela tá falando do próprio consulente,
ela representa a luz interior do consulente. Ela também pode ser uma carta de conexão espiritual, mas ela geralmente representa o florescimento do consulente, né? É quando o consulente é quando você começa a trazer aquilo de dentro de você para fora. É quando você começa a refletir aquilo que está no seu interior. É quando você começa a acender e colocar para fora quem é você, a mostrar para as pessoas quem é você, a beleza que você tem dentro de você. É quando você para de agir da forma que as pessoas esperam e você passa a mostrar para as pessoas quem de fato é você. É uma carta de tomada de identidade. E a gente tem o 8 de espadas trazendo, que é a carta da revelação, né? Então a gente tem com uma firmeza de responsabilidade, né? Eu diria que aqui é um momento de mudança de postura. Pode ser até um complemento da opção de número 1. Né? A gente pode estar falando aí de um complemento do segundo passo, do segundo momento, para aquela energia que se iniciou na opção de número 1. Se quiser dar uma conferida, acho que vale a pena. Qual que é o ponto negativo disso? Interessante, interessante. A gente tem a carta da temperança e a gente tem o 8 de copas, que é a carta da dedicação. Então, a gente está falando aqui a questão do time, né? Cara, isso aqui é super bacana. O lado negativo veio positivo. A carta da temperança, ela fala de equilíbrio, tá vendo? Que ela é totalmente simétrica. O que tem de um lado tem do outro, com a exceção da esfinge, né? Então, a gente tem um equilíbrio. A temperança significa literalmente temperar, né? Então, é aprimorar aquilo que você tem, é trabalhar em cima daquilo que você tem. Só que a gente tem que tomar cuidado para não achar que, por exemplo, eu quero começar um projeto novo, eu tenho um projeto em mente. E aí eu vou começar esse projeto, eu vou divulgar esse projeto, eu vou colocar em ação, só quando ele estiver perfeito. Não. Né? Aqui está dizendo que você já tem o suficiente para colocar esse projeto em ação. Né? Aqui está dizendo que você precisa revelar o que você tem. Você já está nesse momento para você não perder o time, né? Muitas vezes a gente só aprende fazendo, né? A gente só aprende colocando em ação. Então é o momento de agir, é o momento de revelar, é o momento de se mostrar para o mundo, não só quando estiver perfeito. Né? Não precisa de perfeição, precisa de ação. Aqui a gente está falando do momento de agir, né? Então, do momento de revelar. Tem um projeto em mente? Cara, é o momento. É o momento de você dar o start, não esperar demais, né? Bacana que tem aqui a dedicação, né? De você se empenhar e se esmerar, né? Em construir aquilo, né? De você se esmerar em aperfeiçoar aquilo, mas se você for ficar buscando a perfeição, você não coloca em prática nunca, tá certo? E como que isso se desenvolve? A gente tem a carta da torre e o 7 de espadas, que é a carta da astúcia. Então aqui é uma quebra de paradigma mesmo, né? A carta da torre, ela fala sobre aquele momento de isolamento, é quando você não vai buscar sócio, não vai buscar opinião de companheiro, você não vai buscar opinião de ninguém, né? É quando você age por si mesmo, você quebra os paradigmas, aquilo que você estava acostumado a fazer, né? Então, as suas antigas crenças são quebradas, né? E a carta da astúcia, ela fala sobre essa necessidade de você tomar ações, né? De você ser esperto, de você pensar diferente, de você de cima da torre, da própria torre, né? Aqui a gente tem, inclusive, a carta da pirâmide, né? E as pirâmides, elas são construções de astúcia, né? Aqui a gente está falando de monumentos que foram construídos com uma tecnologia rudimentar, né? Inclusive com matemática rudimentar. Então houve uma complementa muito bem a outra, porque houve toda uma astúcia para que fossem construídas as esfinges, né? As pirâmides, né? Então é o momento de agir, é o momento de revelar, de quebrar, de sair da zona de conforto, principalmente de sair da zona de conforto, né? Então, aqui, para quem escolheu a opção de número 2, é o momento de agir, né? É o momento de se revelar mesmo, tá? E qual que é a conclusão disso? A gente tem a carta do diabo e o rei de ouros. Carta do diabo e o rei de ouros. Então, aqui a conclusão, como que eu vou
explicar, né? A carta do diabo, ela é uma carta que fala sobre tudo aquilo que é instintivo. Ela fala sobre desejos, ela fala sobre tudo aquilo que é visceral, né? Ela fala sobre aquilo que não está no racional. Ela fala sobre reações, né? Ela fala sobre instinto mesmo, né? Ela fala sobre deixar os parâmetros sociais de lado e agir instintivamente. E ela veio com a carta do Reis de Ouros, que fala sobre aquilo que aconteceu, né? O Reis de Ouros, ele fala sobre conquistas que você já teve, coisas que você já teve. Então, eu entendo aqui que a conclusão é meio que um alerta para que você não se apegue a questões do passado, para que você não se apegue àquilo que já aconteceu, àquilo que você já teve, contextos que você viveu e que você gostava, né? Coisas que você gostaria de reconquistar, mas que não são mais para você. Então, talvez essa coisa assim de eu tô buscando o novo, mas para chegar num lugar que eu já estive, não é esse o caminho. Aqui a gente está falando de algo novo mesmo, de uma nova caminhada, para tomar cuidado para não ficar preso em padrões antigos, né? Para não ficar preso, mesmo que sejam momentos que sejam bens que você gostaria de recuperar, mas para não cair no antigo padrão, para não ficar preso naquilo e para não repetir, né? Porque quando você busca o novo, é o novo, é quebrar paradigma, não é fazer mais do mesmo, porque aquilo não é mais para você, né? Então aqui eu diria que é meio um alerta para você não acabar indo atrás de velhos padrões, tá? Qual que é o grande conselho do baralho? A gente tem o eremita e o 9 de copas. O 9 de copas, ele é a carta do bem-estar, do conforto, é o encerramento de ciclo, né? O 9 é o encerramento da jornada, ele tá antes do 10, que é o fim da jornada. Então, ele fala daquele momento que eu cumpri, então, a minha jornada, eu cumpri a minha missão e agora eu já tô perto de terminar, eu já tô desacelerando. Né? E a gente tem a carta do eremita, que é uma carta de recolhimento, é uma carta de aprendizado, né? É uma carta que fala sobre se estruturar internamente, né? Então, é um pouco do desacelerar, né? Talvez o momento da construção, de correr atrás, de elaborar o projeto, ele já tenha acontecido. E agora, quando você coloca ele em prática, você revela esse projeto, relaxa um pouco, vamos com calma um pouquinho, vamos se estruturar, é um momento de se estruturar também, né? O conselho do baralho é para que se estruture, que estude, para que faça da melhor forma. Revelou, você desacelera, né? Mas você ainda não finalizou a jornada. É o 9, ainda não é o 10, tá? Não é a carta do pleno contentamento, que é o 10. Então, é um momento de concluir, e de concluir de forma bem feita, né? De concluir de forma bem concluída. Então, aqui a gente está falando, provavelmente as pessoas que escolheram essa opção têm um projeto aí para colocar em prática, tem um plano, tem, né, algo para colocar em prática, algo que vem estruturando, algo que vem elaborando, algo que vem preparando. É o momento de revelar, é o momento de dar o pontapé inicial para iniciar uma nova jornada, mas fazer isso bem feito. E não relaxar, não é só porque colocou a público, né? Não é só desacelerar, mas não relaxar, né? Não é só porque colocou a público que você não deve estruturar o seu projeto. Deve sim, é preciso. Mas não é uma coisa, não é um momento de expansão, é um momento de estruturação. Né? É uma coisa que é o que tende para cima, né? É o enraizamento da árvore, seria o arcano da árvore no baralho cigano, né? Aquela coisa, enraizou, cresceu, estruturou, e eu preciso com calma fazer isso, com calma revelar, com calma colocar em prática. Eu desacelero da ansiedade, nessa coisa de
super projeção de futuro e eu começo a construir o futuro tijolinho a tijolinho nesse momento. Então é um momento de construção mesmo. Possivelmente é a continuação da leitura da opção de número 1. Tá? Então a gente encerra por aqui e vamos para a opção de número 3. Para quem escolheu a opção de número 3, a Ônix Negra. Vamos lá, então, para quem escolheu a opção de número 3, Ônix Negra. Vamos lá. Energia principal, para quem escolheu a opção de número 3. Energia principal, para quem escolheu a opção de número 3. Energia principal, para quem escolheu a opção de número 3. Essa runa é muito interessante. Essa runa, tá vendo? É a runa em branco. Tá? É a runa em branco, é o Irt. Não sei se é assim que se pronuncia, gente. Essa runa, ela representa Odin. É a runa O Destino. Ela diz o seguinte, ela representa que o que está escrito está definido. Invertido. Ela não tem posição invertida, né? Afinal de contas, ela está em branco. E a mensagem dela é: nada é predestinado. Os obstáculos do seu passado podem tornar-se os portais que o conduzirão para novos começos. Aqui é meio que aprender com os erros, né? E o livre-arbítrio para a gente escrever o nosso próprio caminho. Aqui a gente é meio que a carta do mundo, né? Nós temos todas as possibilidades aí. Finalizamos uma jornada, aprendemos com essa jornada que finalizamos, levamos esses aprendizados da jornada anterior para que a gente possa iniciar um novo ciclo sem repetir os mesmos erros, né? Optando, escolhendo fazer diferente, fazendo escolhas diferentes. Então aqui é a mensagem de quem tem todo o potencial de... Cara, o mundo tá ao teu dispor, né? Vamos para a opção de número 1, então. Vamos fazer a composição da mesa, concentração para quem escolheu a opção de número 1. Pode vir. Eita, Lelê. Para quem escolheu... Eita, Lelê. As cartas estão pulando, gente. Eu quero fazer corte, mas as cartas elas estão pulando. Quem escolheu a opção de número 3. Seu terceiro corte. Vou tirar. Cartas de poder na mesa, gente. Tem, viu? Cartas bastante poderosas aqui. Vamos lá, vamos lá. Os arcanos menores agora. Para quem escolheu a opção de número 3. Uau. Para quem escolheu a opção de número 3. Não vou trabalhar com arcano invertido. Novo. Vamos lá, o lado positivo é meio que um reforço da energia principal, né? A gente tem a carta do mago e a gente tem a rainha de ouros. A energia principal aqui é a carta do mago. O mago é o seguinte: o mago, ele representa aquele que tem todas as possibilidades na mão. Ele tem todos os elementos, você tem na sua mão todos os elementos, tudo aquilo que você precisa para iniciar a sua jornada. Todas as ferramentas, elas foram dadas. Tá vendo que a gente tem os elementos aqui, ó? E ela tá apontando para cima, ó. Aqui, ó, tá apontando para o Criador. Tá? A gente tem cima para baixo, o mago sempre tem isso, apontando para o Criador. Falando das bênçãos que foram dadas pelo divino, das ferramentas que são próprias, que já vieram para você iniciar a tua jornada, né? Então a gente tem, ó, o cálice,
Tá vendo? Ó? A gente tem o fogo, a gente tem diversas ferramentas que com elas existem todas as possibilidades, só que elas dependem sempre, sempre, sempre de ação. Né? Seria muito interessante se viesse uma carta de espadas aqui nesse momento, embora espadas não seja lá o naipe mais positivo, né? Inclusive é o naipe que aponta dificuldades na jornada, mas é o naipe da ação, né? Só que aqui a gente tem a Rainha de Ouros, que é a carta da conclusão, que fala do... O naipe de ouros, ele representa aquilo que é material, né? Aquilo que é existente, aquilo que é palpável. E a Rainha de Ouros aqui, ó, ela tá no seu trono quietinha, sentadinha. Tá vendo que ela tá meio que entediada? É como se... Como é que eu vou dizer? É uma energia de gente mimada aqui. É da Rainha de Ouros, sabe? Que fica acomodada, que fica arrumando desculpa para não sair do seu troninho. Né? Então, a gente tem todas as possibilidades aqui, inclusive a Rainha de Ouros, ela tem todo um arcabouço de possibilidades, mas tudo depende de ação. Então, o ponto positivo, ele já traz um alerta pra gente, né? Que alerta que ele traz? Cara, tá tudo na sua mão, cuidado com a preguiça, né? Cuidado com a consciência de saber que você tem tudo e não fazer nada com aquilo que você tem. Só ter tudo é o bastante, esperar que os outros façam, né? E esperar que as coisas caem do céu, porque a possibilidade você tem, depende da tua ação, do teu livre-arbítrio, tá? A energia negativa aqui é a carta do Imperador. Gente, eu tô falando com uma pessoa mimada aqui. Gente, socorro! Né? A conexão é com uma pessoa mimada. Porque a gente tem a carta do Imperador, que é uma carta que fala de orgulho, é o arquétipo masculino, né? É o arquétipo da masculinidade, a carta do Imperador. Aquele que é seguro, aquele que é viril, é a carta da virilidade, né? Aquele que não sai da sua posição, assim. E a gente tem o Pajem de Espadas, que é a carta da mentira, que é como se... aqui a gente tá falando o seguinte, de alguém que tem uma certa posição, ou em relação a alguma coisa, né? Pode estar falando de alguém que esteja no teu campo, alguém para você tomar cuidado, né? Alguém que você acha que possa confiar, mas você não pode, que é a carta da virilidade, aqui é o mimadão, né? E alguém que não se responsabiliza. A gente tem a carta da mentira, né? O pajem de espadas, ele representa a mentira. Ele representa alguém que foge daquilo que é verdade, daquilo que é realidade, né? Muitas vezes para não se responsabilizar. E muitas pessoas em posição de autoridade têm essa conduta, né? Então eu não admito que eu errei, eu coloco a culpa em outra pessoa, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mais ou menos isso. Tomar cuidado para você não agir dessa forma, às vezes você está numa posição confortável. Enfim, né? E você pode agir dessa forma, então esse é um lado negativo, ou então essa pessoa tá no teu caminho, ou essa pessoa faz parte da tua jornada, e aqui é um grande alerta pra você tomar cuidado com esse mimadão aqui, porque aqui é um mimadão, né? Aqui é alguém, aqui não é um líder, é um chefe, vamos dizer assim, né? Então, há de se tomar bastante cuidado. O ponto negativo é negativo mesmo, né? Como que se desenvolve isso? A gente tem aqui, ó, bem bacana, eu gosto muito, a carta da sacerdotisa. E vem espadas. E a carta do rei de espadas. Eu não sei, eu diria aqui, ó, é como se fosse uma jornada de aprendizado. É como se você estivesse iniciando alguma coisa, entrando num lugar com pessoas que você não conhece. Entenda que a gente tá falando de energia, tá? Pode ser que tem mulheres com energia masculina. Então, pode ser uma mulher com essa energia aqui. A gente tá falando de gênero, a gente tá falando de energia, tá? E pode ser que seja um homem com essa posição. Aqui a gente tem a sacerdotisa, que é a grande mãe. Aquele que afaga, aquele que ensina, aquele que acolhe, né? E principalmente ele ensina, aconselha, dá direcionamento, junto com o Rei de Espadas, que é a carta da vitória, como se fosse alguém que fosse te ajudar muito, né? Pode ser um colega, né? Pode ser um amigo, mas me parece que é alguém que você não conhece. É como se fossem, assim, duas personalidades que eu tô conhecendo agora.
E aí eu preciso entender. Essas duas pessoas, elas me abordam, essas duas pessoas, eu tô em contato com essas pessoas, posso ter começado no emprego novo, então tem um chefe, um supervisor, um colega, né? E de repente o chefe é esse cara aqui, né? O cara do que não assume suas responsabilidades, que você tem que tomar cuidado, que você não pode confiar, né? E tem um colega de trabalho, de repente, que tá te acolhendo, inclusive, tá te ensinando como que você lida com a postura do chefe, né? Como que você lida com essa pessoa, né? Ou pode ser o chefe te ensinando com um cliente difícil, enfim, né? Existe uma série de cenários aí possíveis, adapte para o seu, mas aqui me parece que são pessoas que você está conhecendo agora, que você está desvendando agora, né? Mas você já consegue identificar, né? Quem é a sacerdotisa que vai te acolher, te dar o aconselhamento, que é bacana, que você pode confiar, que vai te trazer aconselhamentos valiosos, que vão te ajudar nessa empreitada da vitória, né? E ouvir essa pessoa vai ser importante para o teu crescimento. E a gente tem o imperador, que é aquela pessoa que você precisa tomar cuidado, que você tem que performar com ela, que você tem que. Você não pode mostrar quem realmente você é, né? Que você tem que agir de acordo com o que é necessário, você tem que ser esperto. Como que isso se conclui? A gente tem a carta do carro e a carta do 2 de ouros. A carta do carro, gente, é sobre tomar as rédeas. Eu gosto muito do arcano do carro, né? Ela fala sobre aquele que toma o volante, toma o timão do barco, né? Ela fala sobre tomar o controle e o direcionamento da própria vida. Só que a gente tem a carta do 2 de ouros, que é uma carta que fala de obstáculos, né? Tá vendo? Ela tá dividida aqui, ó. Ela tem pouco, ela tem uma moeda em cada mão e ela tá ali dividida, olhando para aquele. E não é uma quantidade grande de água, não, gente. É um rio estreito ali, né? Ela tá ali. Como é que eu faço, né? Com aquilo que eu tenho? E tá de costas, né? Olhando aí pro horizonte, indecisa com a decisão que vai tomar. Então eu diria assim, você toma as rédeas, como que isso se conclui, né? O fechamento. Você toma as rédeas, terão algumas dificuldades, tem questões que você vai precisar aprender, vai precisar ter jogo de cintura, né? Tomar o volante, o timão, é a necessidade de você ter jogo de cintura, será necessário jogo de cintura, mas você consegue, né? Com dificuldades, né? Mais uma vez, né? Precisa tomar ação, precisa tomar escolha, ter consciência de que toda escolha é uma renúncia, agir de forma esperta e ouvir, né, aqueles que podem te trazer algo positivo, aqueles que podem realmente trazer o aconselhamento e o aprendizado que você precisa para lidar nesse ambiente, que me parece que é um ambiente novo, né? A gente tem aqui a runa 0, né, falando sobre o início de jornada, né, falando sobre N possibilidades. E qual que é o conselho? A gente tem o sacerdote e o 3 de paus. Olha, a gente tem o sacerdote e a sacerdotisa, né? Então, eu diria, o 3 de paus é a carta das trocas. Eu diria ouvir. Aqui, né? O grande conselho é ouvir aqueles que podem te trazer aconselhamentos valiosos. Ouvir pessoas mais experientes. O sacerdote, ele também ele é um senhor, né? Ele é uma pessoa mais experiente, que tem grandes aconselhamentos, que tem grandes ensinamentos a passar. Então, perceba quem são essas pessoas que podem te trazer ensinamentos valiosos, né? Podem te dar aconselhamentos valiosos para você iniciar essa jornada. Porque com certeza o conselho dessas pessoas vai ser valioso para você. Vai ser bastante importante. Tá bom? Resumo da energia da opção de número 3, minha filha apareceu aqui para ver a leitura, gente. Para quem escolheu, então, oi filha, para quem escolheu a opção de número 3, é isso, uma nova jornada, um novo caminho aparece na tela, minha filha. A necessidade, então, de você perceber quem pode trazer bons aconselhamentos, você também perceber, né, aquelas pessoas com quem você precisa tomar cuidado, porque elas estão aí, né, eu diria que tem uma pessoa, é uma energia masculina, eu diria até que é de fácil percepção, né, alguém com que se deve tomar cuidado, mas tem tudo de positivo para você lograr êxito nessa nova jornada, só não derruba o celular, minha filha.
É isso, gente. Eu vou encerrar aqui. A minha assistente falou que tá na hora de encerrar também. Tá certo? Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui. Muito obrigada pela troca. Espero que as mensagens trazidas tenham ajudado o caminhar de vocês, ajudem aí para essa semana. Eu me despeço então por aqui. Muito obrigada. Axé. E até a próxima semana com mais aconselhamentos, então. Muito obrigada.